Bom, nós vamos, depois de um tempo, né, parados em relação à biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é importante na nossa vida, é importante nós sabermos sobre os detalhes da biografia do profeta Muhammad alaihi wasallam, a maneira que ele que foi a revelação de Allah sobre ele, como é que ele conduziu a mensagem conforme Allah subhanahu wa ta'ala determinou a ele, os passos que teve em relação à mensagem. Nós tínhamos chegado em Medina, já nos primeiros anos em Medina, como é que o profeta Muhammad alaihi wasallam chegou em Medina. Nós já falamos sobre essa questão, chegamos até a construção da mesquita, a irmandade entre os muçulmanos. O profeta Muhammad alaihi wasallam, ele estabeleceu as regras dentro de Medina. Essas regras, elas foram tão importantes porque o profeta Muhammad alaihi wasallam estaria realizando um governo islâmico dentro de Medina, e esse governo ele será o exemplo para o mundo de como governar conforme as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, como é que a mensagem do Islã irá sair dali de Medina para se espalhar no mundo, como foi feito, e chegar o Islã a todas as partes do mundo através de um governo justo feito pelo profeta Muhammad alaihi wasallam, baseado no Alcorão e na Sunna do profeta Muhammad, que a paz de seja com ele. A nova comunidade islâmica que iniciou ali, que o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele estabeleceu essas grandes regras que nós citamos, e dentre essas regras, o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele fez a carta aliança que nós citamos de 12 cláusulas, onde ninguém poderia violar o novo ambiente entre os muçulmanos, e isso foi feito entre os próprios muçulmanos, né, que o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele conseguiu determinar ali para afastar a inimizade pré-islâmica entre as tribos, que tinha uma grande inimizade e grandes guerras dentro de Medina, e o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele estabeleceu essas regras que afastou todo tipo de inimizade entre os muçulmanos e as pessoas que estão dentro de Medina. Então a irmandade, ela veio a ser estabelecida, as regras foram colocadas, as cláusulas para que as pessoas seguissem estavam ali, e o profeta Muhammad alaihi wasallam também, após erguer essas cláusulas gerais, ele colocou o papel individual de cada pessoa dentro de Medina, cada muçulmano, qual que é o papel principal dele para que a sociedade muçulmana estivesse da melhor forma. Onde vários hadith, nós citamos mais de 15 hadith, que eram os primeiros hadith que o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele citava para os seus companheiros. Esses hadith, eles fortaleciam a fé da pessoa, ligavam essa pessoa com Allah e fazia uma ligação direta também com as pessoas que conviviam com eles dentro de Medina, muçulmanos ou não muçulmanos. Esses hadiths já foram citados. Uma outra questão também, que havia dentro de Medina várias tribos judaicas. Essas tribos judaicas tinham assim grandes 3 tribos que eram as principais, e tinham mais de 20 famílias, né, que são tribos pequenas dentre os judeus. Só que as principais que estavam ali estabelecidas eram 3. Uma chamava Banu Nadir, a outra chamava Banu Qaynuqa, e a outra chamava Bani Qurayza. Então, Bani Qurayza, Bani Qaynuqa e Bani Nadir. Essas 3 tribos que eram estabelecidas dentro de Medina. Nós citamos que os judeus, eles vieram para Medina, o motivo da vinda deles para Medina era a vinda do último mensageiro, que os livros deles citavam que ele vinha para um local onde tinha as plantações de tâmaras, e a indicação dos livros deles sagrados indicava que esse último mensageiro estaria vindo para a Medina, e por isso eles foram mudando para lá, para esperarem esse novo profeta, que seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas para eles tinha que vir da descendência deles, e não queriam que esse profeta viesse da descendência dos árabes.
que era o profeta Muhammad a.s. Por isso, ao chegar o profeta Muhammad a.s., a maior parte deles, eles não concordaram em seguir o profeta Muhammad a.s., e muitos deles, eles se reverteram ao Islã quando souberam dos sinais que eram escritos nas escrituras sagradas deles, e nós citamos vários nomes deles, dentre eles Abdullah ibn Salam, que eram os grandes sábios, e outros que souberam da realidade do profeta Muhammad a.s., e uns questionavam aos outros e diziam: é ele mesmo que está nos nossos livros? Eles diziam: sim, é ele mesmo. Vocês não têm dúvida alguma do que esse é o mensageiro que Deus prometeu nos nossos livros que viria nesse local onde nós estamos esperando ele? Eles diziam sim. Até que um deles perguntou para o outro: já que nós não temos a dúvida nenhuma, qual que é a nossa função então em relação a ele? Eles diziam que ele será o nosso inimigo porque ele não é da nossa descendência. Então, mesmo sabendo que ele era um mensageiro de Allah, eles foram inimigos dele porque ele não era da descendência deles. Mesmo isso sendo algo claro e sem dúvida nenhuma para eles, mesmo assim eles não seguiram. Então, eles permaneceram ali nas suas tribos. Inclusive, como nós falamos, o profeta Muhammad a.s., antes da migração para Medina, que ele oferecia a mensagem dele, a palavra dele a várias tribos, e ninguém aceitava, as pessoas colocavam as condições. Aqueles que aceitaram foram as pessoas de Medina, e o motivo disso porque eles ouviam os judeus dizerem, em Medina, virá nos últimos tempos um profeta que nós iremos segui-lo, e esse profeta tem as tais qualidades e nós iremos guerrear com ele contra vocês. Então as pessoas de Medina, eles falaram: esse é o profeta que os judeus estavam mencionando. E eles seguiram o profeta Muhammad a.s. e os judeus acabaram não seguindo. Então, os sahaba de Yathrib, ou de Medina, as pessoas que não eram dentre os judeus, eles abraçaram a causa do Islã devido à recomendação dos judeus que falavam a eles sobre o profeta Muhammad a.s. Então eles disseram, quando estavam em Meca, que os judeus não venham primeiro do que vocês abraçarem a religião. Então que nós devemos acreditar em Allah e nesse mensageiro, porque esse é o profeta indicado pelos judeus. Essas tribos que estavam ali em Medina, que são Bani Nadir, Bani Qaynuqa e Bani Qurayza, ao todo, a gente fala qual que era a quantidade dessas pessoas. As pessoas antigamente não tinham a questão a quantidade das pessoas de Medina, das tribos, dos judeus. Mais ou menos, nós tínhamos falado que a Medina tinha mais ou menos 5.000 pessoas, né? 5.000 a 7.000 pessoas em Medina. Dentre os judeus, eles tinham as pessoas que conseguiam carregar as armas e tal, eram, dentre as 3 tribos, 2.000 pessoas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله Essas tribos judias que estavam dentro de Medina estabelecidas ali, elas tinham algumas características, ou eles tinham um poder dentro de Medina, onde controlavam várias questões, né? Uma das questões que eles controlavam, os recursos básicos e financeiros de Medina. Eles eram as pessoas que tinham o poder do dinheiro. Os judeus sempre eles tiveram essa questão. Então, o poder do dinheiro dentro de Medina, os recursos básicos, eles forneciam armas, eles fabricavam as armas e vendiam para as tribos ali que tinham batalhas entre elas. Eles tinham ouro na mão deles e eles tinham os empréstimos. As pessoas que queriam qualquer tipo de empréstimo ia para os judeus e eles tomavam os juros, e eram conhecidos, que Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Alcorão Sagrado, que eles trabalhavam com a usura e os juros dentro de Medina ao emprestarem para as pessoas. E também, além de controlarem esses recursos básicos e financeiros, eles tinham um domínio intelectual e cultural e religioso, devido ao conhecimento deles em relação à religião. Eles seguiam a religião que veio através do profeta Moisés, mesmo distorcendo várias coisas, mas eram seguidores da religião que veio através do profeta Moisés, e eles tinham vários conhecimentos. Então eles eram intelectuais e tinham uma cultura de conhecimento. Eles conheciam várias questões ali do mundo onde eles viviam. Então eles sabiam ler, sabiam escrever, e tinham esses conhecimentos que passavam também para as pessoas de Medina antes do Islã. Também eles tinham uma ligação forte entre as tribos árabes que estavam ao redor de Medina. Eles tinham uma grande ligação. Essa ligação fortalecia a posição deles. Eles faziam uma ligação entre eles e essas tribos, ou algumas tribos também. Também, dentre as questões que os judeus tinham em Medina, eles se destacaram na arquitetura, nas construções das fortalezas, das casas, que eram uma proteção a eles, porque eles temiam qualquer tipo de guerra que vinha contra eles. Eles temiam de serem cercados. Então as casas e fortalezas deles, onde eles viviam nessas tribos, né, nessas grandes 3 tribos, eles eram afastados e colocavam as fortalezas ali. Eles colocavam ali os mantimentos, a água, se eles precisassem de água para ficar 3, 4 meses sem precisar sair para fora da fortaleza. As paredes, que eram protetoras contra qualquer
arma que poderia vir contra eles, flechas ou outros tipos de armas. Então, se viessem qualquer tribo ou qualquer pessoa ou qualquer exército para atacar a eles, eles podiam se fechar e teriam todo o armamento e toda a proteção dentro das fortalezas deles. Então, essas fortalezas, eles tinham uma arquitetura que até permaneceram essas fortalezas até vários tempos. Por quê? Por causa da grande estrutura que eles fizeram ali dentro de Medina. Então, essa era a base deles, dos judeus que viviam ali em Medina. O profeta Muhammad, como queria estabelecer as regras dentro de Medina e colocar a segurança, a justiça, fazer um meio onde todas as pessoas vivem da melhor forma, o objetivo do profeta Muhammad é divulgar a mensagem. Ele não queria guerra com ninguém, ele não queria prejudicar a ninguém, ele queria estabelecer a paz dentro da sociedade onde ele vivia para divulgar a mensagem de Allah. E um grande exemplo disso, quando o profeta Muhammad, quando ele voltou de Taif, quando nós falamos sobre a história, ele foi expulso de Meca, voltou de Taif para Meca e ele foi perseguido, até o anjo veio até o profeta Muhammad, e o anjo disse que Allah me ordenou acabar com as pessoas aqui de Meca que estavam te perseguindo. E o profeta Muhammad não queria. Então o profeta Muhammad, ele não veio para atacar ninguém, não veio para guerrear, não veio para colocar a injustiça, para matar as pessoas. Se ele quisesse, ele poderia ter falado para o anjo que acabasse com as pessoas de Meca, que eram os maiores inimigos dele. E eles perseguiram ele, eles bateram nele, eles expulsaram ele. Mesmo assim, ele disse: não, eu desejo que, se eles não voltassem para Allah subhanahu wa ta'ala, que as descendências deles se tornassem muçulmanos. Então o objetivo do profeta Muhammad é a salvação de todas as pessoas, independente de quem era. O objetivo da mensagem do Islã é a salvação das pessoas, é colocar a justiça na terra, é espalhar a paz entre as pessoas, é mandar com que as pessoas seguissem o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala para serem salvas no dia do final. Esse é o objetivo. Então o profeta Muhammad quis colocar as regras para que as pessoas seguissem essas regras, para elas viverem em paz e terem a palavra de Deus que chegue até eles, e aquele que quiser seguir a religião onde leva ele para a salvação e para o paraíso, estará ali. E quem quiser seguir outro caminho, você não pode impedi-lo de fazer aquilo que ele quer. Então o profeta Muhammad ele colocou as regras, estabeleceu um tratado também com os judeus, porque eles viviam em Medina. Então o profeta Muhammad sentou com eles e colocou um tratado entre ele e eles, para que todos seguissem aquele tratado. E esse tratado, é bom nós citarmos ele, as regras que o profeta Muhammad colocou ali. Esse tratado, ele veio, é um resumo daquilo que foi escrito. Quando nós falamos sobre a sira do profeta Muhammad, a biografia do profeta Muhammad, a biografia, nós sabemos que nós temos os livros de história, e nós temos o Alcorão, e nós temos os hadith do profeta Muhammad. Quando nós falamos sobre o Alcorão, não há dúvida alguma quando se fala sobre alguma parte da história. Então a pessoa não pode duvidar de forma alguma ou contrariar aquilo que veio através do Corão. E quando é no hadith do profeta Muhammad, nós sabemos que tem a linhagem, né? Que seria se é um hadith autêntico, se é um hadith fraco, se é um hadith tal. Então os hadith, os muhaddithin, qualquer coisa que chega até nós, eles falam para você: esse hadith é autêntico, esse hadith não, é duvidoso, esse hadith é tal. Então você sabe onde você tirar os hadith. Agora, quando nós falamos sobre a história, os historiadores não, eles já pegam tudo que tem e colocam ali. Então tem coisas que são autênticas, e tem coisas que são duvidosas, e tem coisas que são mais ou menos. Então você não pode falar os livros de história são 100%, se estiverem de acordo com o Corão, sim. Se estiverem de acordo com os hadith do profeta Muhammad autênticos, sim. Se não estiverem de acordo com o Alcorão ou dos hadith do profeta Muhammad, aí você vai saber
tem algo que é duvidoso ou tem algo que é colocado ali, você fala, isso foi passado para nós através da história e ninguém foi lá para trabalhar em cima da corrente, porque aí depende da corrente. Na nossa religião, o que diferencia aquilo que você pega do profeta Muhammad a.s. e das histórias e tal, que seria a corrente. Então nós temos a corrente que seria autêntica ou não. Os historiadores não colocaram correntes ali, então a gente leva aquilo que é próximo. Então esse tratado, ele foi passado para nós, só que não através de uma corrente autêntica, mas sim os historiadores desde aquela época, eles foram passando para nós de geração em geração e foram escritos até chegaram até nós. Os historiadores, eles colocaram essas regras que são determinadas, colocadas entre o profeta Muhammad a.s. e os judeus. O primeiro, os judeus de Bani Auf, que seriam os judeus que estariam ali em Medina, são uma comunidade como os crentes. Os judeus de Bani Auf são uma comunidade, como os crentes também são uma comunidade. Os judeus professam a sua religião, os muçulmanos a deles. Isso está de acordo com aquilo que está dentro do Alcorão Sagrado, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala La ikraha fid din, não há imposição quanto à religião, cada um professa a sua religião. Então o profeta Muhammad a.s. determinou nesse tratado que os crentes muçulmanos professam a sua religião e os judeus professam a sua religião, cada um independente daquilo que ele quer seguir. Então, sem impor a religião muçulmana aos judeus ou aqueles que não querem seguir a religião muçulmana, mas é colocada à frente, é ensinada para aqueles que querem seguir. A segunda questão, os judeus são responsáveis por suas despesas e os muçulmanos pelas suas. Então, ninguém é responsável pelo outro. De falarem, olha, se a gente passar fome, vocês são obrigados a dar para nós a alimentação, ou se vocês passarem, a gente não é obrigado também a passar para vocês. Podemos ajudar, mas não por obrigação. Então, cada um tem o seu sustento, as suas despesas, a responsabilidade é para cada um. Os judeus têm a responsabilidade deles e os muçulmanos têm a responsabilidade deles em relação a isso. A outra questão, se atacados por um terceiro, se a Medina for atacada por alguém de fora, então cada um deve ajudar ao outro. Isso significa que se os muçulmanos forem atacados de fora de Medina, os judeus devem ajudar aos muçulmanos para que eles não sejam derrotados. E se os judeus forem atacados também por qualquer tribo, qualquer outra nação, dentro de Medina, os muçulmanos são obrigados a ajudar os judeus para que eles não sejam atacados. Então, essa é uma cláusula também que foi colocada entre os muçulmanos e o profeta Muhammad a.s. determinou ali. A quarta cláusula, deve ter aconselhamento um com o outro baseado na justiça e excluindo o pecado. Então, um tem que aconselhar o outro. Então, o conselho deve ser espalhado entre os muçulmanos e os judeus. Se tiver algo para ser levado como conselho, então os muçulmanos aconselham os judeus, e os judeus devem aconselhar também os muçulmanos em relação às questões gerais, excluindo qualquer tipo de pecado que possa afetar essa relação entre eles. A quinta questão, não deve um prejudicar ao outro. Então, os muçulmanos não podem prejudicar aos judeus e nem os judeus prejudicarem aos muçulmanos, e fazerem qualquer tipo de ação que possa ser prejudicial um ao outro. Então, essa também é uma das cláusulas. A sexta questão, o injustiçado deve ter o apoio do outro, para não haver uma injustiça na sociedade. Então, se uma pessoa dentre os judeus for injustiçada, os muçulmanos devem apoiar aquela pessoa que foi injustiçada. E se tiver um muçulmano injustiçado também, os judeus devem apoiar também aquela pessoa que foi injustiçada. Então não pode cometer uma injustiça dentro da sociedade de Medina. A sétima questão, os judeus devem apoiar os crentes enquanto houver um inimigo e não provocar uma guerra. Os muçulmanos, eles têm um inimigo agora, que são as pessoas de Meca. São os inimigos deles. E eles estavam provocando para vir
em Medina para atacar os muçulmanos. Então os judeus eles não podem apoiar esses descrentes que vêm de fora e dar o apoio a eles para que eles atacassem os muçulmanos, dentro de Medina ou fora de Medina. E não provocar uma guerra. Então os judeus não podem provocar uma guerra dentro de Medina ou também fora de Medina, e nem os muçulmanos também não devem provocar qualquer tipo de guerra dentro ou fora de Medina. A oitava questão, a Medina deve ser sagrada e inviolável a quem assinar esse tratado. Então não pode ter qualquer provocação para ter uma guerra civil dentro de Medina. Então, temos que evitar qualquer tipo de guerra dentro de Medina. Então a Medina, ela tem a sua posição, é um local sagrado, não pode ter qualquer tipo de injustiça, não pode ter qualquer tipo de guerra e não pode ter qualquer provocação para haver uma guerra dentro de Medina. A nona cláusula, caso haja qualquer desacordo entre aqueles que assinaram esse tratado, devem recorrer a quem? Devem recorrer a Allah e a seu mensageiro. Se tiver qualquer questão que as pessoas tenham desacordo, então elas devem voltar para quem? Para aquilo que Allah determinar, através da revelação ao profeta Muhammad a.s., ou aquilo que o profeta Muhammad determinar, porque ele é o mensageiro de Allah. Então ali qualquer desacordo tem que ser tratado através da mensagem de Allah e do profeta Muhammad a.s. Até nessa cláusula também que se os judeus tiverem qualquer problema entre eles, eles que resolvam esse problema. Se os muçulmanos tiverem entre eles, eles que resolvam esse problema entre eles. A não ser que os judeus queiram que os muçulmanos resolvam, então isso volta para os muçulmanos, para o profeta Muhammad a.s. para resolver. Nós vamos parar aqui, inshallah, na próxima aula nós vamos terminar essas cláusulas, porque já começou a reza agora. Barakallahu fikum.